podermos consagrar a nossa vida, os nossos dias, e pela fé já agradecer ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Assim orava Davi. Obrigado, Senhor, por tanto que fazes, mesmo sendo eu tão pequeno, tão frágil. Mas Davi
Comece a glorificar o nome dele, dizendo que ele é bom, que ele é justo, que ele é fiel, dizendo que ele é benigno, que ele é Senhor. Dê agora a autoridade da sua vida para ele. Dê o controle do teu caminho agora para ele. Faça do Senhor o Senhor dos teus dias, das tuas horas, dos teus momentos, dos teus instantes. Ele é profundo em conhecimento, em riquezas, são insondáveis os teus caminhos, juízos e justiça. Ele é grande nos seus feitos e sabedor de todas as coisas. É Senhor e Rei. Ele é Senhor e Rei. És poderoso, é Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ele é Senhor e Rei, para sempre, amém. Levante suas mãos aos céus. A Ele a glória e a honra. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Toda honra e toda glória. A Ele para sempre, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Na santa paz. Quero que você abra a sua Bíblia já de imediato. Marcos capítulo 4. Vamos lá? É o segundo evangelho. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos. Capítulo é o 4. E hoje nós vamos aprender a ter paz no meio da agitação, aprender a ter paz no meio da tormenta que alguns embora também. Poder vencer os obstáculos, viver para a glória de Deus e saber que a gente tem um Deus que está olhando, um Deus que está nos abençoando. Evangelho de Marcos, capítulo é o 4. Vamos lá? Você está com dificuldade de achar? Pede ajuda aí o irmão do lado. Pede socorro. Às vezes some, né? Some nas nossas vistas. Acontece, né, gente? Às vezes some. E a gente vai aprender a ter paz no meio da agitação aqui hoje. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Leandro, arruma uma Bíblia para o jovem aí que está nos visitando. Seja bem-vindo, viu, querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem outro jovem aí que está nos visitando. Seja bem-vindo, jovem.
Em nome de Jesus. Ali, debaixo do nome branco, tem uma Bíblia. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4. Nós vamos aprender essa paz no meio da agitação, que é o que nos importa, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Para o versículo 35 em diante. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, onde Jesus ele apazigua a tempestade. Talvez você está vivendo um momento de tempestade na sua vida. Talvez você está vivendo um momento de agitação. Pastora, as coisas na minha vida se complicaram, porque eu não estou entendendo mais nada. Tem gente que está assim, irmãos. Tem gente que a situação está tão difícil, que ela não sabe nem onde está o começo das coisas, o meio das coisas, o fim das coisas. Então é um momento que a gente tem que parar e correr para Jesus. Momento que a gente tem que parar e correr para a palavra. Momento que a gente tem que parar e correr para a presença de Deus. Senhor, a minha vida está uma desestrutura danada, mas eu quero sair renovado da tua presença. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para a minha história. E a gente tem que imaginar, pensar, persistir e confiar que a vida é muito mais do que aquilo que a gente está vivendo. Amém? Versículo 35 diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Ou seja, para muitos estão naqueles dias de agitação, dias de problemas, dias de dificuldades. Para outros já é tarde demais. Ah não, pastor, já passou o meu tempo, já perdi minha oportunidade, já avancei na idade. Mas só que Jesus nos dá uma chamada. Passemos para outra margem. Ele está dizendo que Ele está aqui nos mostrando, para nos mostrar que podemos chegar em lugares maiores. Ele está nos chamando para novas fases na nossa vida, para vivermos coisas novas, vivermos um novo momento, uma nova oportunidade, esquecendo das coisas que já se passaram. Tem muita gente que ainda é apegada, ainda não aprendeu a se desapegar do passado. Constantemente você conversa com pessoas na igreja, fora da igreja, no ambiente de trabalho, vizinho, parente. Constantemente você conversa com pessoas que estão lembrando de coisas tristes do seu passado. Final de semana passado eu até comentei, eu estava numa missão e no meio daquela missão eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que já tinham passado os seus 60 anos, mas estavam lembrando coisas tristes, coisas dolorosas, de quando tinha 10 anos de idade, de quando estava lá na juventude, está lembrando com dor, não é só aquela lembrança, um dia aconteceu, que é diferente você lembrar de uma coisa que te aconteceu, mas você trazer aquela lembrança com muita amargura, muita dor, muita tristeza. Eu lembro que lá no passado me machucaram muito e até hoje isso dói. Então a pessoa precisa se curar. Ela jamais vai conseguir ver coisas novas se ela ficar apegada a coisas velhas. Então o Senhor está nos chamando aqui para novas fases. Pode ser um daqueles dias para você, ou pode ser muito tarde. Mas quem é o dono do tempo, quem é o dono da situação, é o Senhor e o mesmo que te chama. Amém? Ele está dizendo aqui no versículo 35 e 36. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles o quê? Outros barquinhos. A gente tem um entendimento aqui muito forte nesse versículo 36. Primeiro que você tem que deixar muita coisa para trás. Para eles era uma multidão, eram pessoas que observavam. E aqui nós temos ele dizendo, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como está. Não importa como você está hoje, você precisa urgentemente levar o Senhor para o barco da sua vida. Você precisa urgentemente levar o Senhor para o barco da sua história. Precisa levar para onde você estiver indo.
Precisa colocar o Senhor na centralidade do lugar que Ele precisa estar. Que enquanto o coração está cheio de lembranças amargas, lembranças antigas, enquanto a pessoa está apegada às coisas que um dia teve, que perdeu, das coisas que fizeram, das afrontas que levou, das situações difíceis, ela não vai conseguir enxergar o Senhor. E na medida que ela não enxerga o Senhor, quando chegar a hora da tempestade, aí ela não vai ver a solução. Então, olha os passos. Passar para uma nova fase em nossa vida, começar a construir sonhos para uma nova história, querer algo mais, colocar o Senhor do jeito que está, Pai. Talvez as pessoas, irmãos, hoje, elas buscam o tempo certo. Quando acontecer isso, né? Eu lembro quando a gente fala de batismo, a pessoa fala, quando parar de fumar eu vou, quando parar de beber eu vou, quando eu acertar tal situação eu vou. Mas ela não vê como ela está, ela não sabe que não é ela que transforma, é o próprio Espírito de Deus. E às vezes passam anos e anos ela buscando, quando eu estiver preparado, eu vou. Isso serve para qualquer outras situações da vida. Quando eu estiver preparado, eu vou tomar aquela atitude. Quando eu estiver preparado, eu vou fazer aquela decisão acontecer. Mas talvez esse eu vou fazer nunca chega. Porque às vezes ela não percebe que quem faz a obra é o próprio Deus. Aí ela fica procurando aquele momento. Irmãos, tem um negócio que passa rápido, é a vida. Se tem um negócio que passa ligeiro, é isso aqui, ó. No tempo. Um dia a gente teve 10, passa os 15, passa os 20, quando vê a gente está beirando os 70, 80 e não vai, né, para frente. Se Deus nos der essa condição de vida. Mas a vida é uma coisa que passa muito rápido. Para a gente perder tempo na covardia de ficar na margem, de não entrar no barco e colocar o Senhor Jesus e partir. Porque muitos têm medo, fica ali no conforto da praia. Não, deixa eu ir na praia, porque pelo menos eu estou tocando meus pés na areia e é mais confortável. A vida passa, as oportunidades passam, as decisões acertadas não vêm. E o que ela colhe? Frustração. Poxa, naquele tempo eu poderia ter feito, poderia ter falado, poderia ter vivido. O que a gente precisa, irmãos, é aprender a viver mais, aproveitar a dádiva da vida, as oportunidades físicas que a gente recebe e também as espirituais. Hoje você está recebendo agora uma oportunidade espiritual. Você tem que abraçar ela. Senhor, eu quero sonhar, quero voltar a ser feliz, quero sorrir. Eu quero ver minha família unida, eu quero ver a prosperidade alcançando meu lar, eu quero viver a cura, eu quero viver um milagre. Isso é uma oportunidade espiritual, amém? E oportunidades que a vida dá de fazer, eu não faça, né? A Bíblia diz que enquanto a gente pode, a gente deve fazer o bem a todas as pessoas. Enquanto tem tempo, tem que fazer. Mas não dá para ficar chorando depois que já tiver no túmulo, depois que o tempo já tiver passado. Eu sempre falo, por que as pessoas levam mais flores ao cemitério do que as pessoas em vida ganham? Por causa do remorso, né? Será que em vida aquela pessoa não gostaria de ganhar aquelas flores que o túmulo está recebendo? Pastor, mas a vida foi tão corrida que quando vi aconteceu. Mais um motivo para a gente aprender a viver. Aprender a viver, conviver com as pessoas, saber perdoar, saber ignorar certas coisas. Se a gente for levar tudo a pé da letra, irmãos, a gente não vive, né? Às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela não está num bom dia. Aí ela não está num bom dia, se você não está bem estruturado, você vai levar tudo para o lado pessoal. Uma palavra boa às vezes, uma olhada, né? Uma ação. Então o Senhor, quando Ele fala para os discípulos passar por uma outra margem, Ele está dizendo, você tem que passar um processo na sua vida que você precisa encarar. Você precisa criar coragem de entrar no barco, de levar o Senhor Jesus. E quando chegar em alto mar, nós vamos entrar nessa matéria agora, né? É você olhar e entender, eu não posso desistir aqui. Se eu voltar para trás, as pessoas vão falar, olha lá o covarde, olha lá o medroso. Olha lá, estava todo mundo dizendo que era crente, agora eu vou para a igreja, agora está lá no mundo. Será que é essa visão que a gente quer passar? Ou a gente quer chegar do outro lado e falar, poxa, fulano tinha tudo para desistir,
mas chegou lá, eu também quero chegar. A gente tem que inspirar as pessoas. Porque se você notar no versículo 36, finalzinho, está dizendo que havia também com ele outros barquinhos. Esses barquinhos são as pessoas que ficam nos observando, irmãos. Querendo ou não, as pessoas nos observam, né? A gente toma cada susto, e às vezes tem gente que nos conhece que a gente não conhece. Já aconteceu com você? Não, sexta-feira eu saí daqui da igreja, né? Parei ali na farmácia, comprar uma pastilha de garganta lá. Aí quando eu estava saindo, uma pessoa abriu a porta, né? Eu cumprimentei pela boa educação da pessoa ter aberto a porta para mim. Boa noite, pastora, tudo bem? Eu olhei, eu não conhecia diante de Deus, mas a pessoa me conhecia. Fui na loja aqui do lado comprar uma blusinha para dar de presente, né? Ah, a senhora é pastora dali, né? Aham, mas eu não conheço a pessoa. A gente é observar, irmãos. É observar. Você que pensa, cai uma coisa na sua casa, seu vizinho sabe. Talvez você nem tem contato com o teu vizinho, mas ele sabe. É uma coisa incrível como as pessoas têm acesso a informações hoje em dia. Uma certa vez, você vê que o negócio é tão sério. Há uns 10 anos atrás, eu morava na cidade da Serra e pastoreava a igreja de Barcelona. Estava recente lá, eu fiquei lá 8 anos. Estava recente lá, e nesse mesmo período eu estava ajudando o pastor lá em Vitória. Eu tocava de manhã em Vitória para ele, e à noite eu fazia culto na minha igreja. E aí, irmãos, conhecendo as pessoas lá na sede de Vitória, agora é distância, Serra Vitória. Conheci uma senhora lá, ela falou assim: ah, eu tenho parente lá em Barcelona, vou falar para ir na igreja e tal. Beleza, irmão, passou. Passado alguns meses, eu tive uma noite muito mal dormida, irmãos. Eu dormi quase 4 horas da manhã, neném chorando, a Lara era novinha, a Lara era um bebezinho ainda. Sabe aquela noite mal dormida de mãe cuidando de criança? Irmão, eu já estava entrando quase meio-dia. E eu acabei pegando no sono, né? E estou vendo a campainha. E, gente do céu, o que será? Eu moradora recente do bairro, nem os membros da igreja, só os obreiros sabiam onde eu morava. Aí quando eu peguei, atendi o interfone, o vizinho falou: olha, tem uma senhora aqui embaixo, que é da igreja de Vitória, e ela quer falar com a senhora, pastora. A mulher conseguiu achar a minha casa. O que ela fez? Ela pegou a principal, foi até na porta da igreja. Lá na porta da igreja, ela perguntou aos vizinhos: sabe onde mora a pastora? Ah, eu só sei que é nessa rua. Ela foi perguntando de praticamente comércio em comércio, até achar a minha casa. Olha que coisa, né? Aí fui lá, pedi com a cara inchada, né? Pedi ela desculpa, que eu passei a noite com o bebê e tal. Aí fui lá, fiz uma oração, né? Pela pessoa que ela veio buscar socorro, era uma senhora acamada. Fui lá, fiz oração, abençoei lá, fiz a obra de Deus. Mas isso só para mostrar para você como as pessoas têm acesso à nossa vida sem a gente perceber. Então, as pessoas, elas nos observam. Tanto aquelas que torcem para ver se a gente vai chegar do outro lado, como esses do barquinho aqui representa, como a multidão que fica esperando você desistir do barco e voltar para ele. Então você tem que tomar a decisão. Ou você fica na areia com a multidão, ou você deixa a multidão, pega Jesus e atravessa para o outro lado, para honrar aqueles do barquinho que estão te olhando, que querem te ver vencer na vida, e querem contar a sua história como testemunho para até fortalecer outras pessoas. Então a gente tem o poder da decisão, mas isso a gente só vai viver em novas fases da nossa vida. Versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele quem? Jesus, da igreja. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-me dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? O novo ciclo de Deus vai exigir muito da gente. Muito. Se você quer viver coisas novas, você vai ter que ter pensamentos novos,
principalmente a atitude. Se você não for uma pessoa de atitude, os tubarões da vida te levam. Você vai precisar ser uma pessoa de atitude, de bater o pé. É isso que eu quero, disso eu não abro mão. Fazer igual o Jacó. Garra na perna lá do varão, enquanto não me abençoar, não te solto, não te deixo ir. Você me abençoa, você vai ficar aqui comigo. O dia que está raiando, eu tenho que subir para o céu. Não quero saber, eu quero da minha bênção. Então você precisa ser uma pessoa de decisão. O que você vai decidir hoje? Não sei. Talvez uma palavra que você precisa falar para alguém. Talvez uma postura que você deva adotar daqui em diante. Talvez você tenha que ser uma pessoa que tem que aprender a dizer não também. Isso é livramento, tá, irmãos? Tem gente que se enfia em cada enrascada porque não tem coragem de falar não. No fundo ela não quer, ela não concorda, mas para não desagradar alguém ela não sabe dizer não. Aí se enfia em cada problema que para tirar, irmãos, é difícil. Mas a pessoa vai ficar magoada. Mas é melhor ela magoada do que você magoada e ainda desagradar a Deus. Pensa nisso. Então são posturas que você vai ter que decidir. Ou você fica com a multidão na praia, vendo outras pessoas chegarem para a margem, ou você entra no barco, leva Jesus, enfrenta, precisa enfrentar, deixa os outros barquinhos assistir o milagre, para viver também no futuro esse milagre, e chega onde Jesus quer que você chegue. Amém? E aqui está dizendo que levantou-se um grande temporal de vento, as ondas subiam e nós vão acontecer situações que vão tentar nos fazer desistir. Até pensar, poxa, seria melhor ter ficado na praia. Se eu tivesse ficado, não teria acontecido isso. Mas se você não avançar, você nunca vai ver e nem viver o novo que Deus tem para você. Você sempre vai ficar naquela, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse aproveitado? Irmãos, é melhor se arrepender de algo que você fez do que algo que você não fez. Mas quando você está com Jesus, não tem por que se arrepender. A decisão é acertada. Amém? Vão vir as tempestades da vida? Vão. Vai ter aquele da multidão que vai falar, não entra no barco não, melhor você ficar na areia. Fica tranquilo aqui. Mas vai ter situações que vão mexer com o seu psicológico. A ponto de você falar assim, eu não estou aguentando. Às vezes você vai até pensar, poxa, o que os discípulos disseram aqui no final do versículo 38? Mestre, não te importa que pereçamos? Agora eu te faço uma pergunta aqui. Um dos discípulos disse isso para Jesus. Mas olha aqui para mim agora. Né? Dá uma olhadinha. Você acha mesmo que Jesus ia colocar os discípulos numa enrascada? Sim ou não? Responde. Agora olha para mim de novo. Você acha que Jesus, te dando uma palavra dessa, vai colocar você em uma enrascada? Então pode entrar no barco com confiança. Pode confiar na palavra que Ele está te dando. Jesus jamais vai botar você numa esparrela, num desastre, num negócio para causar coisa ruim, um negócio para você perecer, passar vergonha, então muito mesmo. Pelo contrário, Ele quer te dar vitória, quer te honrar. Amém? E quando você dá glória no nome dEle, não só você é abençoado, mas o nome dEle é honrado, o nome dEle é conhecido, lembra dos barquinhos. E passar contra mágica pode ser assustador para muitos. Vou mudar a minha vida todinha se eu resolver seguir Jesus. Pode parecer uma coisa ansiosa, pode parecer assustador, mas olha, vai valer a pena. Quando você chegar do outro lado e começar a viver coisas que outras pessoas que se acovardaram não estão vivendo, você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena eu lá naquele dia tal ter aceitado Jesus, ter colocado Ele como centro na minha vida. Que maravilha, valeu a pena eu ter aceitado o Senhor, ter honrado o nome dEle, caminhado todos esses anos do lado dEle. Nada me faltou. É igual o povo no deserto, né? Sandália não furou, a roupa não rasgou, nada se desgastou. Deus sempre te honrou até aqui, Deus. Te guardou. Quantos livramentos Ele não te tirou? Para um pouquinho para pensar. Quantas enrascadas que você se perdeu, Ele te tirou.
Não tinha obrigação nenhuma, mas ele foi lá te rever. Ele quer que você viva coisas novas, experiências boas, para apagar, deixar no esquecimento tudo de ruim que um dia você viveu. Todo mar de vergonha que você passou, agora você vai passar por uma nova margem, enfrentando a dificuldade de cabeça erguida. Mas quem não tem a fé necessária fica: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo o que estou falando, o Senhor não está vendo que estão me perseguindo. Quem tem um direcionamento não perde tempo questionando Deus. Senhor, não sei por que estão se levantando contra mim, não sei por que essa tempestade, essa reviravolta na minha vida, mas a tua palavra diz que em tudo eu devo dar o quê? Graças. Estou remando, vou chegar lá. Mas o vento está contrário. Deus espera de nós uma postura, decisão. Você quer chegar do outro lado? Ele vai te dar um segredo aqui agora. Vamos lá? 39. E ele, despertando, fez o que, igreja? Repreendeu o vento e disse para quem? Ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele está precisando de uma decisão. Tem gente que é só isso, irmãos. Um posicionamento dela vai evitar muito problema. Vai tirar ela do alto mar. Quando ela falar assim: não, a partir de agora eu não quero isso na minha vida mais, é a mesma coisa que você está dizendo. O vento parou de ventar na minha vida e acabou. Você tem o poder da decisão. O Senhor quer de você agora essa postura. Porque enquanto ele estava no barco, os discípulos estavam remando, beleza. Nem lembrava que Jesus estava ali, talvez. Aí Jesus pega uma almofada, vai dormir, som da beleza, Porque quem tem paz no coração dorme bem, amém? Tem a cabeça tranquila, descansada, porque sabe quem confia. Mas quem não tem confiança, não fica desesperado com qualquer ventinho. Aí o diabo se aproveita que o vento está soprando, está com medo, vou botar mais dentro. Aí muitos desistem, muitos olham para trás, muitos questionam Deus, muitos falam: não, isso não é a vida, Muitos até dão cabo da própria vida, e não vem mais sentido nas coisas. Mas o Senhor quer que a gente viva novas fases. O que aconteceu depois? 40, olha a bronca. Olha o puxão de orelha. E diz-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que o Senhor está dizendo aqui para eles? Para de timidez. Começa a honrar a fé que você tem. O que o Senhor queria? Que eles assumissem uma postura, não de covardia, não de medo, não de desespero, mas uma postura de autoridade, como quem tem fé. Coração tranquilo, cabeça fresca. Escuta aqui, em nome de Jesus, esse vento não vai derrubar o barco na minha vida. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, problema. Te repreendo agora, em nome de Jesus, doença. Seja o que for que estiver te atrapalhando. O que está te impedindo de chegar do outro lado? Vou repreender o fulano. Não são pessoas, são situações, são sentimentos, são emoções que precisam ali serem extinguidas. Precisa sair dali urgentemente. Qual o sentimento que precisava sair no meio deles? Dúvida. Como que ainda vocês não têm fé? Esse tempo todo eu estou falando da palavra, esse tempo todo eu estou mostrando como é que faz. Vocês ainda estão com timidez? Faça o que precisa fazer. Não tenha medo de usar o nome de Jesus. Não tenha medo de mostrar que você é de Deus. Não tenha medo de levantar-se em alguma situação e assumir a postura: isso aqui na minha vida eu não quero mais. Aprender a dizer o não. Aprender a falar: isso aqui, eu não quero. Decidir, irmãos, poder de decisão. Era só o que Jesus estava esperando. Mas só que a tempestade, irmãos, não é sinal da ausência de Deus. Tem gente que acha que está passando uma luta, Deus abandonou, porque Deus não me ama, Deus não me vê. Pelo contrário, irmãos. Deus não nos isenta dos ventos fortes, mas Ele acompanha todo o processo de perto, esperando que, filho, reage, assuma uma postura. Eu já te dei poder e autoridade para você vencer o que precisa vencer. Amém? E aí, o 41 a gente encerra.
e diz: e sentiram um grande temor, mas não é temor de medo não, tá? É temor de respeito. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Jesus que você serve. Não é ninguém estranho, é o Senhor que você veio buscar aqui hoje. Amém? A autoridade, irmãos, estabelece limite. Limite de onde você quer ficar e de onde você quer chegar. Amém? E aí, quando esse limite ele é estabelecido, você precisa apenas descansar no Deus que é dono do tempo e das estações. É ter paz no meio da tormenta. Com Cristo no meu lado, tudo vai muito bem. Amém? Você fica com essa palavra hoje, seja uma bênção na tua vida, daqui a pouquinho a gente vai orar em nome de Jesus. Amém? Então aplaude Jesus bem forte, bem feliz. A glória de Deus. Amém, Deus? Não tenha medo. Se o barco da sua vida se agitar, não tenha medo se no meio dessa tempestade tudo parecer escuro e você não ver saída. Confia no processo, só confia. Para essa viagem chamada vida, você não pode levar o medo com você. Você vai precisar de toda a coragem do mundo para dizer:
continua firme. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Confia, sempre cuidará de mim. Eu nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu acho que essa é a parte mais importante de quem deseja chegar lá. É descansar e confiar no Senhor do mar, o Senhor do vento, o Senhor do barco. O Criador de todas as coisas estava no barco daqueles discípulos. Mesmo Jesus que fez milagres, fez mortos ressuscitarem. O mesmo Jesus estava lá tranquilo, para nos mostrar que assim como Ele, podemos ficar tranquilos na tempestade. O que fazia de Jesus ser tão tranquilo naquela tempestade não é que ele tinha um sono pesado, não é que ele não se importasse com a situação, mas ele confiava no Deus que ele servia e na autoridade que Deus havia colocado sobre ele. E o mesmo hoje acontece conosco. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade. E a paz que excede todo o entendimento guardará a tua alma, o teu coração, os teus sentimentos em Cristo Jesus. Ter paz nos dias de hoje é privilégio para poucos. Que você seja um desses, de entender que não é você que produz a chuva, não é você que faz o milagre, mas é o Deus que você serve, que vai te instruir, te posicionar e lhe dar as instruções do que fazer. Ele mostrou para os discípulos: olha,